Atos 2, no 1, disse o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ei meu irmão, é de repente. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Tinha vento? Não. Era um som. Era som de vento? Não. Era como se fosse um som como um vento impetuoso. Todo mundo ouviu, mas não tinha vento. Se tinha alguma planta dentro, se tinha alguma folha, não balançava, não tinha vento. Mas o som estava lá. E via-se algo parecido com esse som. Como um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Tinha algum dos apóstolos: ei, Senhor, manda aqui agora, vamos nos encher agora. Tinha? Como a gente vê por aí em algum ministério? Não. Eles estavam como? Igual como vocês estão aí agora. Sentado, bem quietinho. Conversando, orando, louvando. E veio esse som como um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Ei, meu irmão, aquelas coisas que o pessoal fica em alguns ministérios: é agora, ei, vai, tu vai ser enchido agora. Ei, meu irmão, não tem nada disso. O Espírito Santo enche as pessoas na invocação, não. Amém? Até porque quando você é batizado nas águas, em nome de Cristo, de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, você ali já é cheio do Espírito Santo, amém? A irmã Cláudia disse que na hora que foi batizada e subiu, sentiu como umas coisas saindo assim pelas costas dela, bem rápido. É o Espírito Santo saindo e saindo, entrando e saindo outras coisas, amém? É desse jeito, meu irmão. Eu encontrei essa semana as fotos do meu batismo, vou até postar como TBT essa semana. Faz muito tempo, mas eu me lembro que foi um momento de imensa alegria. De imensa alegria. Primeiro veio como de um vento impetuoso, de repente, naquela casa onde eles estavam reunidos sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Era fogo, era? Era não, meu irmão. Se fosse fogo, tinha queimado a cabeça da galera, tinha ficado todo um careca igual a mim. Não era língua de fogo, não, era como de fogo. Crente, para de pedir fogo. Manda fogo, desce fogo, vai descer fogo nesse lugar. Está repreendido, em nome de Jesus, descer fogo nesse lugar. Fogo é para matar, é condenação. Como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pousou, teve o vento. O vento não, um barulho como de um vento impetuoso. Aí apareceu um negócio, veio, eles viram vindo e pousou. Se pousou, é porque eles viram descendo. O negócio pousou em cima da cabeça de um deles, ficou fazendo, talvez assim, né? Como uma flâmula de fogo, né? Talvez. Uma luz, pode ser uma luz também, bem falado, Carlos Paulo. Mas o Lucas descreveu aqui como o quê? Como língua de fogo. Então, algo que era uma língua, fazia assim, né? Com certeza luz. Né? Fogo gera luz, né? As quais pousaram sobre cada um deles. E aí o que a palavra diz aqui em Atos 2,4? Todos. Não foi um, sim e outro não. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles homens já criam em Jesus, andaram com Jesus e eram batizados no nome de Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, com E maiúsculo, né? Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meu irmão, preste atenção aqui, para tu nunca mais deixar de entender esse tema. Preste atenção. Porque se tem uma coisa que o povo peca é com essa história de língua estranha. Se tem uma coisa que o povo peca é com essa história de cada um querer ser mais espiritual do que o outro e falar uma língua estranha. A palavra diz qual era a língua, meu irmão. Vamos ver agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Era língua estranha, era? A Bíblia está dizendo em línguas estranhas? Não, outras línguas. Línguas, se não eram estranhas, eram línguas conhecidas. Só que outras línguas diferentes do que aqueles homens falavam.
Qual era a língua que aqueles homens falavam? Eram apóstolos de Cristo, que viveram junto com Cristo, na época de Cristo. Jesus tinha 10 dias só ascendido aos céus, eles falavam aramaico. O povo judeu, as escrituras, tudo era em hebraico. Aí houve 8 séculos antes de Cristo uma colonização, guerras e povo tomando conta, Israel sendo, como é que se diz, subjugado e vindo povos de outros. Espalhou-se a língua aramaica. A maioria das pessoas, na época de Jesus Cristo, naquela região falavam a língua aramaica. A língua que Jesus falava também era aramaico. Por que também? Porque Jesus, com 12 anos de idade, viu, Janaína? Não foi 14, foi 12 anos de idade. Sabe, mas um dia desse teimoso, dizendo que era 14. Jesus, com 12 anos de idade, foi com os pais para Jerusalém, e na hora era em caravanda, como diz o nosso irmão Noni, né? Caravanda. Era em caravana. E quando eles voltaram, aquela caravana enorme, Maria esqueceu Jesus em Jerusalém. Como é que uma mãe esquece um filho? Como é? É porque Jesus era o mais velho, meu irmão. Jesus tinha 12 anos de idade. Os irmãos de Jesus deviam já ter irmão de 8, irmão de 9, irmão de 10, de 2. José era caba-macho. E aí a mãe, imagine aí, hoje em dia, uma mãe com a ruma de filho, às vezes esquece de alguma coisa, até de um. Imagine naquela época, numa caravana, andando ali no deserto, com um menino pendurado aqui, outro aqui, o pai com outro aqui, o de 12 anos que é independente, já é independente, não se tocaram. No meio do caminho, lembra? Cadê Jesus? Saíram procurando. Saíram procurando. Não está aqui não. Devem ter demorado para procurar na caravana toda. E voltaram para Jerusalém. Saíram procurando em Jerusalém. Onde foi que eles encontraram Jesus? No templo. Jesus estava fazendo o quê? Debatendo, meu irmão. Para você falar uma língua, certo? Outra língua, como diz aqui, outras línguas, né? Para você falar outra língua, inglês, você consegue fazer uma prova. Lá no Canadá me disseram que tem gente que passa na prova de proficiência em inglês para conseguir migrar sem saber falar inglês. Estuda e passa na prova. Falar, você consegue falar. I'm hungry, né? How much? Né? I love you, goodbye. Você consegue falar alguma coisa, mas debater teologia, você tem que ter um inglês o quê? Fluente. Jesus foi encontrado com 12 anos, debatendo com os mestres da lei, os mestres da lei tudo admirado. A palavra não era em aramaico, era em hebraico. E era debatida. Então Jesus já falava com 12 anos. Jesus era poliglota. Ei, meu irmão, Jesus falava e fala todas as línguas, amém? É o próprio Espírito Santo. Meu querido, eu não chamo nem de milagre, porque é inerente à pessoa de Cristo. O Espírito é dele. O Espírito Santo, ele fala todas as línguas. Então ele ali falando em hebraico, debatendo em hebraico. Outra passagem, quando trouxeram o livro da lei, ele abriu e disse, leu uma passagem e disse, hoje se cumpriu essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar a boa nova aos quebrantados de coração. Essa dor da irmã da Eva vai passar até o fim do culto, em nome de Jesus, meu irmão. Essa dor vai passar até o fim do culto, em nome de Jesus. Que passagem foi que Jesus leu? Em que língua? Hebraico. Então ele falava e lia hebraico também. Quando ele conversou com Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos não falava nem hebraico nem aramaico, que nós saibamos. Era romano. Muito provavelmente falava o quê? Grego. E Jesus conversou com ele que? Grego. Então, o Espírito Santo dá à pessoa o dom de falar outras línguas de outras nações. Vamos ver aqui agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, com E maiúsculo, lhes concedia que falassem. E ele explica, é tão bem explicado, e as pessoas ainda querem fazer o errado. Estavam morando em Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam, judeus, homens piedosos, que são judeus, nascidos na Judéia, povo judeu, povo de Deus inicialmente, homens piedosos, homens tementes a Deus, que buscam viver a palavra.
vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha aí. Hoje em dia não tem judeu que mora no Brasil, judeu que mora nos Estados Unidos, judeu que mora na China, judeu que mora na Rússia. Pronto, naquela época também tinha judeu em todo canto. E eles iam para a festa de Pentecostes em Jerusalém, de todas as nações eles iam. Então, tinha um judeu de todo, vindo para aquele dia de Pentecostes, de todas as nações debaixo do céu, ou seja, de toda a terra conhecida na época. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Aquela voz porque os apóstolos começaram a falar outras línguas e profetizando, falando o nome do Senhor, clamando a Deus, profetizando o nome de Deus, as coisas maravilhosas do Evangelho. E aí as pessoas fora da casa começaram a ouvir. Imaginem aí aquela cidade lotada para a festa, de gente de todo canto. É como se fosse hoje com judeu que mora no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, em Portugal, na França, na Alemanha, na Itália, línguas totalmente diferentes. E o que a palavra diz? Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Por que você fica perplexo? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada pessoa estrangeira ouvia aqueles homens que eram dali, nunca tinham saído daquele país, falar na língua deles. Agora, olha a quantidade de língua que esses apóstolos estavam falando. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus? Todos estes que aí estão falando. Como é que você sabia que o cara, além de judeu, era galileu? Ele falava aramaico com sotaque da Galileia. Lembra da passagem onde Pedro fugiu todo mundo quando Jesus foi preso, né? Só Pedro ficou seguindo de longe, observando. Quando levaram Jesus para a casa lá do sumo sacerdote, Caifás, Pedro ficou fora ali com o pessoal na fogueira, vendo o que ia acontecer. E aí a perseguição começou, né? Contra os seguidores de Jesus, por isso todo mundo correu. Aí alguém chegou, uma mulher chegou para Pedro e disse: esse aqui é deles, é um deles. Pedro: eu? Eu mesmo não, nem conheço. É sim, a tua forma de falar te denuncia. Como é que a forma de falar denuncia? Se chegar um carioca aqui agora, todo mundo sabe quem é. Achei ele imita bem, carioca, depois peçam. Se chegar um carioca aqui agora e falar alguma coisa, todo mundo sabe de onde ele veio. Sou cearense. Cearense, tua forma de falar te denuncia. Chegar um mineiro, eu sou cearense. Tua forma de falar que denuncia. Eu, uai? Nossa senhora. A forma de falar denuncia. Se nós ouvimos uma pessoa falar, chega perto da gente: de onde tu vem? Tu assistiu a novela Tititi? Ei, irmão, ou tu é do Crate de Juazeiro, ou tu é paraibano. Então, porque a forma de falar denuncia. Então, aqueles homens ali, né, do Pedro, né, quando ele disse: não conheço o pessoal, com esse sotaquezinho da Galileia, tu é da turma dele, tu é galileu. Então aqui, assim, quando se fez ouvir a voz daquela multidão, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era língua de anjo, não era língua desconhecida, era na própria língua materna da sua nação. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus? Porque sabiam que eles estavam falando, viram antes eles falando com sotaque galileu. Todos estes que aí estão falando, então, olha aí, meu irmão, então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Irmão, é literal. Outras línguas, se fosse hoje, inglês, francês, alemão, espanhol, chinês, mandarim, japonês, português de Portugal, português do Brasil, tudo quanto é dialeto do Yanomami, um turco, que for. Olha aí a quantidade de línguas que esses apóstolos estavam falando. Somos pardos, medos, elamitas e outros naturais da Mesopotâmia.
Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Já são 8. Da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das nações de Cirene, romanos, que residem tanto judeus como prosélitos. O que é judeus? Aquele nascido judeu na carne. E o que é o prosélito? É aquele que o judeu foi pregar, foi fazer o que é proselitismo religioso. É você ir pregar a sua religião para alguém. E aquela pessoa que não era judeu se converteu ao judaísmo. Então tinham tanto judeus como não judeus convertidos ao judaísmo. Tanto judeus como prosélitos. Esses anteriores aqui eram todos judeus. Aí agora tinham judeu e prosélito. Cretenses, árabes, ou seja, 16 idiomas, meu irmão. Só está narrado aqui 16 idiomas. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Ei, meu irmão, eles sabiam que os caras estavam falando as grandezas de Deus. Por quê? Porque era na língua materna deles. Amém? Deu para entender, meu irmão, que não tem decanta labachúria, ou tetecamaé, naravassaia. Ei, isso é invenção, meu irmão. Isso é invenção. Lá em 1 Carta de Coríntios tem inclusive dizendo como é que funciona, quando Deus pode fazer aqui eu falar em alemão, sem nenhum de vocês ser alemão, pode? Pode, Deus sabe o que quer. Mas Ele só faz isso se Ele levantar um de vocês com o dom de interpretação. Nem tu sabe falar alemão, nem eu. Aí eu vou e abro. Aí eu falo, aí o outro levanta ele e falou que Deus é grande e poderoso. E no máximo 3 por culto. Em ordem, porque o culto de Deus tem ordem e decência. Lá em 1 Coríntios, uma vez, numa casa que eu morei, na Disco Soares, na minha casa, na época, fizeram uma reunião de oração de irmãos da igreja Comunidade Cristã Videira, que na época chamava só Videira. Não era meu ministro, não era minha igreja, eu era da IBC, mas fizeram a reunião lá, eu recebi todo mundo e tudo, e começaram com essa conversa aí de Darabaxaia. Aí eu disse, meus irmãos, eu não quero criar polêmica não, então eu não vou falar nada, eu vou ler. Eu vou só ler. Bíblia, palavra de Deus. Não vou dar minha opinião não. Eu vi lá dons, como é que são os dons lá em Corinto. Quando for falar em língua, no máximo 3. Em ordem, um fala, levanta o tradutor. O segundo fala, levanta o tradutor. O terceiro fala, levanta o tradutor. Se não for assim, cala a boca. Está escrito desse jeito na palavra. Se não for assim, cala a boca. Ponto. Aí uma irmã que estava lá, tem isso na Bíblia? Lembra como se fosse hoje. Tem isso na Bíblia? Eu disse, irmã, acabei de ler, está aqui, eu não estou mentindo, não. Abra a sua aí, acompanhe. É para isso que todo mundo tem que ter Bíblia, para abrir e acompanhar se o que o pregador está falando é verdade. Ela leu, aí o líder do, não sei como é que chamava naquela época, se era grupo de crescimento, se era PG, não lembro. O líder ficou meio sem jeito assim, disse, aí para não ficar por baixo, ele disse, realmente, uma vez eu estava em uma pregação, não sei aonde, ele falou o lugar lá. E levantou uma pessoa e começou a orar em línguas. E depois do culto, veio uma pessoa que tinha feito missões, ou era convertido, não lembro agora, de uma tribo amazônica, e disse, eu entendi tudo o que ele falou na língua da tribo, lá da Amazônia. Ele veio com essa. Ainda que tenha acontecido assim, não foi de Deus. Por que não foi de Deus? Porque não foi como a palavra diz. A palavra diz que era para ter levantado alguém e ter traduzido, não a pessoa entender sozinha. A pessoa entender sozinha foi lá em Pentecoste. Depois o apóstolo Paulo regrou. E nós vamos ver que o que o apóstolo Paulo falou foi direcionado pelo próprio Espírito Santo. Ele regrou, ele disse o quê? 3. Procurem, leiam em casa, 3. E é na hora. Falou um,
Levanta e traduz. Se esse cara, mas esse cara que falou, a história que ele contou, não era que traduziu. Ele já conhecia aquela língua, porque ou era daquela tribo, ou tinha trabalhado lá, e entendeu. Não é da forma que Deus trabalha, conforme a palavra diz. Amém?